Bom, gente, então, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando agora o nosso segundo diálogo sobre as cidades como bem comum. Lembrando, então, que a gente já fez o nosso primeiro diálogo, né, na finalização do módulo 1. E hoje, então, nós iniciamos o segundo diálogo, né? Lá no módulo 1, a gente tinha esse foco de pensar a cidade, pensar o religare da cidadania com a sustentabilidade das cidades, porque nós trabalhamos no módulo 1, então, a pedagogia do viver, do complexo e do transdisciplinar. Nesse módulo 2, o nosso objetivo na construção desses marcos de referência era a gente buscar, então, esse religare da cidadania com a crucialidade da trajetória colapsista local e biosférica das cidades. Então, a gente tinha essa novidade de pensar o local e conectá-lo com o biosférico, né? Então, esse seria o nosso diálogo de finalização do nosso módulo 2, em que a gente trabalhou a pedagogia do colapso, da sustentabilidade e do encantamento. Então, agora a gente vai fazer a rodada de apresentação dos marcos de referência dos grupos que fizeram e se dispuseram a compartilhar com os colegas. E depois a gente vai fazer, então, uma roda de diálogo para a gente conversar e, quem sabe, avançar nesses marcos de referência, né? Então, Helena, se tu quiseres iniciar a apresentação do teu, fique à vontade. Então, a gente se reuniu, o grupo, na quinta-feira, e fizemos um aspecto. Eu já consigo compartilhar, será? Ainda não está. Sim. Eu olhei no o que a gente fez do primeiro grupo, né? Então, a primeira coisa foi identificar qual era o vazio que a gente estava olhando, né? Então, o vazio que a gente pensou é esse daqui: estruturas físicas inadequadas nos prédios destinados às atividades educativas, as escolas, né? Mas a gente quis incluir universidades, qualquer espaço educativo, que não contemplam as possibilidades de aprender com as emoções, com as experiências e com as mediações. Na verdade, a gente está querendo incluir área verde dentro dos espaços escolares, né? Porque a gente fala do religare, fala da contemplação, a gente sabe o quanto isso ajuda nesse aprender pela emoção e pela experiência, né? Individualmente de cada um. E só no meio de concreto fica um pouco mais difícil, né, da gente conseguir essa conexão. Então, a gente enxergou esse vazio e fez como proposta o nosso marco propor a obrigatoriedade nos projetos arquitetônicos dos prédios destinados às atividades educativas de espaços, no mínimo de 30% da área total. A gente pensou nos códigos de obras que as cidades têm, né, de construções que tem que ter 20% de área de absorção de água, por exemplo, né? No mínimo de 30% da área total, que contemplem áreas abertas e amplas e abertas. Tais áreas deverão apresentar vegetação, jardins, hortas, bosques, pomares, entre outros, e também equipamentos, palco, arena, espaços livres, entre outros, que possibilitem a prática de atividades que incluam o desenvolvimento dos campos de aprendizagem, das emoções, do sutil e das mediações. Como disse a Paulinha, campos de encantamento. A gente quer que as escolas, né, do presente e do futuro tenham campos de encantamento. Essa é a proposta do marco referencial. E aí, fazendo da mesma forma que do primeiro módulo, eu fui lá nas páginas indicadas ali no exercício e a gente percebeu que a pedagogia do colapso não tinha as éticas. E aí a gente chegou em grupo, né, nessa conclusão, que o colapso, ele é colapso justamente porque ele não tem ética. Então, não tem nada do colapso aqui na ética pedagógica e dos argumentos pedagógicos. E da pedagogia da sustentabilidade, a gente colocou essas duas, né? A prática social amorosa da pedagogia da sustentabilidade
possui uma ética intergeracional de respeito e valorização das pessoas, da natureza e do futuro, e o argumento pedagógico correspondente. Também essa outra da sustentabilidade. O diálogo de saberes entre as comunidades é o recurso de construção das éticas substantivadoras de meios, fins e futuridades comuns das ações. E todas as outras da pedagogia do encantamento a gente incluiu, porque não escapa nenhuma, todas estão incluídas nesse marco de referência que a gente está propondo, né? Todas as éticas da pedagogia do encantamento estão contempladas nessa nossa sugestão de marco de referência. Não sei se a Paulinha quer falar alguma coisa. A Sil acabou de escrever no grupo que ela não conseguiu, ela ia dar essa referência de obras sustentáveis da Agenda 2030, e aqui é uma referência geral de código de obras dos municípios, né? Porque todos os municípios têm esse código e que poderia, isso aqui está incluído nos códigos de obras. E aí a gente tem a Agenda 3P, que continua sendo o público, a gente querendo que o poder público dê o exemplo, então que isso tenha nas escolas públicas, né? Que isso conste. A alfabetização ecológica, aquele texto do Frijo Capra e outro, e Maturana e Varela, né, com a Árvore do Conhecimento. Mas as referências todas, né, que tem no livro das pedagogias estão todas aqui, todas fazem parte, né? Não sei se a Paulinha quer falar alguma coisa. Do nosso grupo só estamos eu e a Paulinha, eu acho. Acho que não veio mais ninguém. Quer falar, Paulinha, alguma coisa? Então, aí a gente tinha definido, né, como 30% da área verde, né, e daí quando eu cheguei na escola do Cauê, eu fui lá correndo ver qual era a área verde da escola, porque já me gerou uma certa agonia, né, não ter essa área verde, ter que sair da escola para se relacionar com o ambiente, né, e a escola não propor esses lugares de encantamento, né, espaços de encantamento. Eu achei que está bem apresentado, Helena, eu acho que foi bem que o grupo conversou, e acho que vai ser um marco, eu quero botar esse marco aí para regular, né, mesmo, porque eu já eu fiquei um tanto angustiada quando eu cheguei na escola do meu pequeno. Não tem área verde lá? Tem, mas é só a área não de uso da escola, né? É do uso da casa das irmãs, né? Que é uma casa, é um colégio da Divina Providência. Ai, vamos abrir essa porta aí, deixar eles indo para baixo da mangueira para a grama, para. Né? Então é isso. Agora eu paro de compartilhar para a gente conversar? Como que. Podemos ver, eu acho que o prof está com o microfone desligado, prof. Eu sugiro que deixe um pouquinho, Helena, se pudesse dar uma reduzida para a gente ver o conjunto do que vocês... Porque essas colunas aí ficaram ruins, né? Ela ficou estreita porque eu coloquei todas as éticas do encantamento, então ela ficou comprida, assim, né? Pois é. Eu não sei se eu devia fazer de outra forma, eu não consegui fazer. Aí aqui em Gente, azul está o eu acho que vazio. vocês têm toda a liberdade de criar. Isso aí são coisas que precisam ser testadas, entende? Nada aqui é engessado. Entende? Agora eu estou olhando e estou vendo, tem alguma coisa assim que esteticamente não está legal. Sim, sim. Então, é nós que temos que ajustar, cada grupo fique à vontade. Uhum. Mas eu queria deixar um pouco. Agora, tu, não sei, eu acho que quem sabe dar uma passadinha. Quem é que está manuseando? É tu? Sou eu. Tá. Vocês acham que seria bom a gente passar os olhos um pouquinho? Bota lá na primeira. Tá todo mundo aí, aí tá bom, aí dá para ver, ó. Ó.
a sugestão de marco de referência em vermelho. Agora eu estou entendendo. Gente, isso aqui, pela experiência que eu tenho aqui no meu bairro, Helena e Paulinha, isso é revolucionário, isso aqui, né? Porque nós temos escolas na beira da estrada. Entendeu? E que quando chega a hora de entregar as crianças e pegar as crianças é um desconforto geral. E essa escola não pode estar ali sem estar legalizada. É claro que a prefeitura deve ter legalizada, né? E depois nós temos as outras situações de uma escola pública. A primeira escola pública do nosso bairro, uma escola estadual, tem do lado uma área enorme que não é dela, mas que é pública, mas não tem acesso, porque não tem uma estrutura segura para levar as crianças, essa coisa, né? Então, tu encontra a realidade, ela é muito rica em coisa feia, né? Em vazio, né, prof? Pô, tá lindo demais isso aqui, né, Julie? Tá lindo. Eu gostei também. Essa é que é a expectativa da gente. Porque isso aqui, como ética, faz o que a Paulinha está sentindo. Agora ela já não consegue mais dormir em paz, né? Porque então esse é o espaço da aprendizagem pensado como cultura e não somente como educação. Eu acho que essa é a grande cognição que a gente precisa fazer, que vocês estão trazendo aqui, entende? Educação não se faz sem cultura. E a educação tu ainda pode reduzi-la e fragmentá-la numa sala de aula, né? Que é uma coisa meio estranha, mas está lá. Agora, a cultura, tu não pode pensar que ela acontece numa sala de aula. Tu precisa de natureza, tu precisa de laboratório, tu precisa de espaço para criatividade, vivências. Meu Deus, aí essa é o religare que eu acho que nós precisamos fazer para a sustentabilidade de uma cidade. Educação e cultura, que vocês sabem a origem disso aí, que é o tecuá e o tecó, né? Do Guarani, entendeu? Que é a cultura e o território. Então, é de lá que veio, para mim, essa clareza sináptica. Não dá para nós continuar pensando que a escola somente, por melhor que sejam os nossos professores, virá resolver o problema. Isso, bom, prof. Até porque eu concordo, porque até pelo texto sem contexto, né? Por mais que o professor queira trazer um texto fundamentado, que ele traz no coração, que ele acredita, que ele experienciou, que ele quer compartilhar com as crianças, o contexto, às vezes, ele é desfavorável a que a criança, como elas trouxeram, né? Aprenda com essa emoção, com essa sutileza, né? Como você aprende sem o contexto? Então, é, sem dúvida, crucial esse marco de referência do grupo da transdisciplinaridade. Avança um pouquinho, então, Helena. Deixa eu ver aqui as obras, código de obras, alfabetização ecológica e o Varela. Uhum. E tem mais? Não, está tudo aqui. Aí as de baixo são as éticas e os argumentos que eu fui pondo um em cada quadradinho, mas eu concordo que esteticamente podia ter pensado de outra forma, eu não mudei. Ficou assim, por isso que ele ficou compridão, porque aí são várias éticas, acho que são 5 do encantamento e duas da sustentabilidade, então ficaram 8 quadradinhos, tá vendo? E do lado direito nada, ficou bem mesmo. E aqui embaixo eu coloquei o vazio, né? Sim, estruturas físicas, sim. Tá legal. Não, eu acho que está maravilhoso. É uma questão da gente poder dar mais tempo a isso aí, né? Uhum. E na questão das referências bibliográficas, eu queria dizer que nós também precisamos aqui ser um pouquinho mais rigorosos, né? Então, por exemplo, quando tu fala em Maturana e Varela, tu fala em dois conceitos que precisavam estar explícitos. Então, nós estamos aqui considerando o conceito da relação
irredutível que Maturana e Varela propõem entre unidade e ambiente. Então, a unidade autopoética, ela não existe fora do ambiente ao qual ela está acoplada. Então, é o conceito de acoplamento estrutural. Exatamente. Esse é o conceito pedagógico que nos permite dizer com humildade, mas, enfim, com rigor, né, de que nós precisamos de um ambiente cultural para abraçar o lugar da escola, o lugar da aprendizagem. Né? E o outro é também do Varela, que é o conceito marcante dele, que tu sabe, que é o da enação, né? A ação é engajada. É ela que nos permite criar a expansão lateral da cognição. É uma delas, não, Morin também, mas, enfim, a enação, quando tu coloca ela com precisão no início da natureza sutil dos fenômenos, ou seja, lá onde você não está racionalizando, então, se tu tem um vazio educacional dado por uma cultura que não tem nada a ver, dado por uma cultura do colapso, vamos assumir, não é uma cultura da sustentabilidade. Então, a pergunta que nós estamos nos fazendo é como é que uma escola, apesar de ter um conteúdo, um professor, uma emoção de chamamento, né, para a sustentabilidade, vai ter sucesso num ambiente de colapso? Exatamente. Como é que tu vai poder falar de paz num ambiente de guerra? Entendeu? As bombas explodindo, sei lá eu. É fácil entender isso. Imagina agora o Cabul lá, né? O Afeganistão, imagina o nosso país cada vez mais. Então, essa questão da enação é um conceito fundamental para a gente trazer para essa irredutibilidade entre a cultura e a educação, entre o contexto e o texto. Aí teria que ver também lá. Outra coisa que a gente, quando eu falo em estudar as pedagogias, é estudar, por exemplo, o Paulo Freire, né? Onde é que está lá escrito direitinho o que o texto do sentido vem do contexto, né? Sim. Então, porque eu não me lembro do Paulo Freire ter trabalhado com o Maturana, né? Porque a relação unidade-ambiente, como eu conhecia os dois, eu criei essa força sináptica, né? Entre unidade e ambiente, entre texto e contexto, entre ação e enação. Então, tudo isso vai fortalecendo a sinapse desse religare. Claro que tem um Morin na origem, né? O religare das coisas. Então, eu acho, a minha sugestão aqui é que, num futuro momento, Helena e Paulinha, vocês possam chegar no conceito que está te ajudando a formular os argumentos, entende? A partir daquele autor, para valorizar o autor também. Né? Vamos Fale aí, fazer. gente, fale. Júlia, Gabi, comente aí, bom. Eu comentei já. Eu sinto, eu sou da educação, assim, eu me considero da educação porque eu fiz a minha trajetória formativa voltada para me construir educadora, né? E a gente, não é de hoje que a gente sabe que as escolas, elas são um ponto central na construção da cultura, né? Seja a cultura essa qual for. E não é um processo de escolarização, eu acho que essa é uma crucialidade que a gente tem que saber diferenciar. Não é a escolarização que nós necessitamos, é do processo educativo de construção contextual e cultural, né? Qual é a cultura que a gente deseja, né? E a partir disso que a gente pensaria um PPP, por exemplo, né? Então, é importante esse discernimento e eu acho que esse marco delas trazem isso assim bem concreto, porque ele consegue ser efetivo, como o professor traz nas pedagogias, traz a sua efetividade a partir de todos esses conceitos que a gente está aprendendo nas pedagogias, né?
E eu acho que isso é importante, porque é muito fácil a gente construir um marco, enfim, sonhador, né? Porque a gente tem muitos sonhos. Agora, Tá tornar esses travando? sonhos efetivos, estratégicos, eles são... eu acho que deu uma travadinha, né? Deu. Desculpa, é a minha internet. Mas, Mas enfim, foi eu bom estava pra falando ouvir. sobre a importância dessa efetividade, né? Tornar os nossos sonhos efetivos. E eu acho que o último módulo vai buscar um pouco disso, né, prof? Esse terceiro módulo, da gente começar a buscar essas estratégias, né? Essas diferentes estratégias. Então, parabéns, meninas. Eu gostei bastante. Eu acho assim que o mínimo que a gente pode fazer, Julie, é no final, lá em novembro, bom, pensar em ficar junto, isso seria o mínimo. Uhum. É pensar em achar como é que a gente poderia, porque a gente está vendo que toda hora que a gente joga essa formulazinha aí na panela, sai uma coisa gostosa, né? Eu acho que nem Então, precisa pensar, é algo que vai acontecer. o que vai acontecer? Eu fico muito encantada assim, com essa proposta, também como educadora, né? E eu lembrei de um texto que eu mandei para as meninas no nosso grupo de estudos, que fala da origem da palavra escola, né? E eu vou colocar aqui, né, que já era usado pelos gregos e tal, e daí o vocábulo lá, escolher, significava descanso, repouso, lazer, tempo livre, estudo, ocupação de um homem com o ócio, né, livre do trabalho servil. E se é um lugar de lazer, um lugar para encantar, como que a gente vai ter esse espaço sentada numa sala quadrada, né? Esse ócio criativo, ele não acontece, ele não vem. Então, é crucial, de fato, né? E o meu entendimento, depois, a proposta do nosso grupo, vai muito por aí, que a crucialidade está, então, em construir esses espaços que encantem. Né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Colocar os nossos esforços na construção desses espaços que encantem. Então, assim, eu estou muito alinhada com o que o grupo colocou. A nossa reflexão foi por aí também, Helena. Isso. Que bom. Helena e Paulinha e todo o grupo, né? Eu só queria fazer Eu tive uma experiência, falar de uma emoção que eu tive, então. Esse colégio que o Cauê estuda foi o colégio que eu estudei. E ele não mudou muito, né? Na verdade, a parte estrutural do colégio cresceu muito e eles tiraram as áreas verdes, né? Para dar espaço para as estruturas, assim. Então, eles foram diminuindo, ao invés de grama foi brita, ao invés da árvore põe o calçamento, então foi reestruturando, né? Tá bem bonito o colégio, mas foi se perdendo as áreas verdes, né? Que para mim era o que tocava, né? Eu sempre fui na árvore com banco redondo, eu sempre, né? Eram as minhas buscas. E daí eu tive uma experiência no prézinho, olha como a pessoa lembra do prézinho. Eu fiz um desenho, e daí eu fiz uma casinha, fiz uma árvore, o sol e as nuvens. E deu, né? Foi o desenho que eu tinha, porque era a referência que eu tinha, era o que eu geralmente olhava, né? Não era a minha paisagem, né? O meu contexto. E daí, naquela época, a professora expunha os desenhos na entrada da porta e fazia alguns comentários. E ela comentou no meu desenho, faltou criatividade. Gente, uma criança de 6 anos receber aquilo, e eu levei muito tempo para entender a minha criatividade. Olha que loucura. Aquilo me doeu tanto. E eu vou falar porque realmente mexe com a minha emoção. Que para provar para a professora que eu era criativa, eu cheguei a fazer artes, ó. E no projeto Rondon eu me dei conta da minha criatividade, porque as crianças desenhavam
e me entregavam desenhos que eu dizia assim, meu Deus, de onde que elas tiraram isso? Eram uns coqueiros lindos, era a vegetação, e eu disse, gente, olha que incrível o desenho delas. Mas era o desenho do contexto delas, né? E daí eu entendi que faltou também criatividade para minha professora de me propor outros pontos de vista, porque ela queria que eu fosse criativa vendo as mesmas coisas. Ela não me apresentou nada novo para eu ser criativo, né? Eu não ponho a responsabilidade dela só para ela, né? Mas, assim como me doeu aquela falta de sensibilidade, né? E de que eu não conseguiria apresentar nada diferente, porque eu não via nada diferente, né? Eu não tinha espaços de encantamento para me encantar e ver algo diferente. E aos 30 anos eu conversei com essa professora e disse, Ângela, eu lembro exatamente o que aconteceu aquele dia. E você disse que faltou criatividade para mim. E ela disse, meu Deus, isso não se faz mais, né? Esses julgamentos, eu queria te incentivar para que tu fosse mais criativa, porque eu sabia do teu potencial. Mas ela nunca me falou do meu potencial. E daí eu disse, pois é, eu acho que até no final das contas deu certo, né? Porque eu fui fazer artes, né? E sei que sou altamente criativa hoje em dia, né? Mas é isso, foi algo que eu sinto, né? Que falta esses espaços de encantamento e essa troca mais amorosa, né? Eu Põe posso falar? criatividade nisso, né? O seu vídeo, Paulinha, nossa, não tenha dúvida, né? Que emoção é essa? Que lindo. Eu posso dizer, do primeiro dia que eu encontrei essa menina, lembra, Paula? Não lembra, né? Tu subiu lá na minha sala e tu te apresentou como formada ou formanda, não me lembro assim exatamente, mas para mim tu estava fazendo artes na UDESC. Tu lembra disso? Meu Deus do céu. E Eu te fui pedir a olhei, tua assinatura, Daniel, para eu fazer um estágio. foi me pedir exato, né? E o que eu fiz? Eu dei absolutamente sem saber nada. E eu só via que era uma pessoa das artes que chegava na engenharia. E olha, tinha que subir o terceiro andar lá da minha sala. Então, passar por todas aquelas camadas de cortes, né, Helena? Tu sabe, tu também passou por ali. Cada andar que tu subia era uma camada de densidade. Tu lembra disso, Paula? Ai, que coisa Daniel, boa. você não me deu o estágio, Daniel. Eu não te dei o estágio? Não. Como assim? Eu Eu não tive que aceito. pedir para o Felipe e depois Mentira! no estágio pela Concap, que eu já estava de volta na engenharia, daí tu me deu o aval, daí eu fiz o melhor estágio da minha vida, né? Então foi aí, né? Mas, então por que eu não te dei? Eu, na minha cabeça, eu dei, tu vê. Não, tu disse assim, eu nem te conheço. Pois é, eu não te conhecia. Não, E aí eu mas não, e aí eu não eu não dei te conheço, eu não sei o que tu vai fazer nesse estágio. Tu está me trazendo uma história louca, tu disse que faz artes e quer fazer um estágio da engenharia, mas está trancada na engenharia, isso está tudo muito estranho. E tu já era Eu não aluna posso. da engenharia? Tu já era aluna? Eu só tinha trancado para terminar as artes, né? A bendita arte que não terminava. Olha E que daí loucura. depois eu voltei só para engenharia e pedi um estágio para ti de educação ambiental para a Concap. Daí tu me deu, daí tu Ah, já me meu conhecia. Deus! Então é desse que eu estou me lembrando. Na minha cabeça, eu dei a assinatura, porque tu era de artes, não porque tu era de engenharia. Que tanta história, né, cara? Muito bem, meninas. Tem os comentários ali da Sandra, que é a nossa arquiteta também. A Sandra está nos comentários, porque geralmente o som da Sandra não fica tão bem, né, Sandra? Mas fique à vontade se tu quiseres falar também.
E eu acho que é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário ou passamos para o próximo grupo? Nós temos aqui quantos grupos para apresentar? Eu sei que a Gabi e a Marta têm uma apresentação, né? A Ângela, Arnaldo, João, Sandra, vocês vão apresentar? Como é que vocês estão? Só para a gente ir controlando um pouquinho o tempo. Juliana, a gente não vai fazer a apresentação, a gente vai só ficar como ouvinte, na verdade, porque, na verdade, a gente teve um encontro ontem, né, e concluiu a pedagogia do encantamento. Então, fica mais uma vez devendo. Devendo não, só o fato de vocês estarem aqui, estamos nos construindo juntos. A gente fica muito feliz que vocês estejam aqui conosco, tá, Arnaldo? Não se sinta devendo não, sinta-se motivado e super convidado a construir com todos os grupos, assim. Quando a gente constrói, eu pelo menos sinto assim, quando eu construo algo com os colegas e venho apresentar aqui, eu sinto que é um fruto de um trabalho coletivo, assim, que é um pouco de todos nós, assim, porque eu entendo que nós estamos estudando e dialogando tanto, então todas as nossas criações, elas se alimentam desses nossos diálogos, né? Então eu sinto que as coisas que eu digo, que eu crio, não pertencem só a mim, pertencem a todos vocês. Então, queria compartilhar esse meu sentimento para vocês entenderem que eu sinto que essas criações, elas são sempre de todos. A gente tem os grupos porque a gente precisa ter algum tipo de organização em caixinhas ainda, mais ou menos, mas essas construções são nossas, tá? Claro, para compartilhar esse sentir com vocês. Valeu, obrigado. A gente tinha combinado da gente ficar como assistir, né, hoje, né? Mas eu quero fazer um comentário sobre o programa, sobre a apresentação da Helena. A gente vê aqui no nosso bairro uma escola muito próximo à Pedrita, né, que é um absurdo, uma escola nova, né, onde os alunos convivem com aquelas explosões todas ali da Pedrita. E uma outra questão também do sentimento, né, que às vezes marca na nossa infância, que jamais a gente, e as pessoas adultas esquecem que foram criança e cometem esse delito, vamos dizer assim, né? Então é isso. Quando eu morei em Floripa, eu morava bem ali, Arnaldo, na Rua Mar do Leste, bem do lado a escola nova foi construída no fundo da rua paralela à minha casa. E é isso, a explosão do meio 11, não sei se continua, mas era 11h30 marcado assim de tremer a janela. Não sei se continua. Parece uma bomba, parece não é uma bomba mesmo, né? Na verdade, além da escola fundamental, né, que o Rodrigo está falando, mas tem agora uma creche ali na frente, uma escola nova, que foi recém, né? Então, inclusive, a gente fez uma manifestação para... Eu não sei como é que está esse caso da Pedrita, porque a comunidade fez uma manifestação ali, inclusive eu participei, né? E para parar. E não sei exatamente qual é o encaminhamento que eles têm na prefeitura, se continue, porque, na verdade, eles queriam avançar ainda mais, né, destruir todo o resto, até lá na costeira. Então, é um absurdo que eles permitem, né, nessa cidade. É. Isso aí. Mais um local da nossa crucialidade, né? João, você quer apresentar o que o grupo do GT Hidro fez? Como é que você está? Então, tipo, a gente fez a reunião lá e discutimos bastante, né, sobre o principal tema que a gente tinha feito, que era sobre o fórum, né, dos povos. Só que muita gente foi acrescentando outros pontos e eles não entraram aqui. Eu acho que eu não estou preparado, porque, tipo, às vezes foram outras pessoas que escreveram umas coisas e eu não sei de onde elas tiraram, então acho meio difícil eu conseguir apresentar. Porque a proposta que a gente tinha discutido mais foi a questão de fazer um fórum, né, para juntar, tipo, os indígenas da região e todas
todas as minorias que não têm uma voz, para eles se encontrarem nesse fórum e a gente ficar sabendo, né, o que acontece com essas pessoas, porque a crucialidade que a gente tinha pegado principal era, tipo, em vez de ver, tipo, só a história de um povo em geral e ignorar todos os outros, era juntar um fórum para todo mundo se reunir e a gente ficar sabendo sobre tudo, né? Para a gente ver o que acontece com cada povo, para a gente ver que todo mundo tem o seu valor. Daí essa tinha sido a ideia que a gente discutiu na reunião, e depois daí depois foram acrescentando um monte de coisa que eu não sei de onde que veio, então daí fica meio difícil, e eu acho que as pessoas não entraram aqui, Sim. mas era essa a ideia que a gente tinha conversado bastante. Daí, É o projeto Fórum dos Povos, né, João? Vamos então apresentar quem sabe esse marco, porque eu estive junto, né, com o João, com a Sandra, todos nós conversamos, né, sobre a construção desse fórum, e aí ao longo dos dias a gente foi acrescentando outras ideias, projeto Economia do Amor, né, buscando essa questão da economia solidária. De repente a gente, então, se tu se sentir confortável, a gente só, quem sabe, ler. A gente tem também, ó, projeto Escolas Encantadoras, então tá aí na nossa noosfera, né? E o que a gente participou e esteve junto, né, João, foi esse aqui que você citou, projeto Fórum dos Povos, né? De repente a gente só lê, então, aqui, se tu quiseres que eu leia, ou se você quiser ler, João, para a gente compartilhar esse marco. Assim eu posso ler. Então, a gente pensou no projeto Fórum dos Povos, né? E foi com o objetivo de promover encontro de saberes entre pessoas e suas subjetividades culturais, na busca por valorizar a vivência dessas culturas na cidade, reconhecendo o diálogo de saberes e as verdades propositivas como fontes de substantivação de meios e fins. Compreendemos que uma crucialidade para pensar a cidade como bem comum é a substantivação dos saberes culturais, sua valorização e vivência transculturais. O elemento mediador seria o próprio território. O cuidado com o território seria o mediador do diálogo transcultural. Isso. A gente conversou bastante sobre a questão da homogeneização cultural, que às vezes parece que nos atropela enquanto rota colapsista. Eu não sei se vocês sentem isso, assim, mas é como se todas essas diversidades culturais elas nos fossem constantemente negadas e apagadas por esse processo assim um pouco cansativo e enlouquecedor da nosso próprio dia a dia, assim, né, que nos consome, e a gente acaba deixando de vivenciar tantas culturas maravilhosas. Nós nos recordamos, professor, da época que a gente participava eu esqueci o nome certinho do evento, mas era as festas do Haiti, que os alunos haitianos da UFSC faziam para compartilhar, né, toda não, né, porque é só um pedacinho que se consegue no encontro desse compartilhar de processos culturais, né, e por aí a gente foi lembrando como é importante, como a gente se reconstrói a cada vivência de imersão cultural em algo que é diferente, né, é diverso, e aquilo vai te somando, te faz repensar as suas próprias questões, repensar quem você é, faz você reativar aquele desejo de ir atrás daquelas próprias saberes familiares que você vê que vai se perdendo ao longo das gerações. Então, isso seria tudo muito motivador. Então, a ideia desse projeto Fórum dos Povos seria que a gente conseguisse valorizar essas diferentes culturas. E aí, claro, a gente pensou muito, como hoje está muito próximo a nós, a questão da casa de passagem ali, né? As pessoas foram trazendo, que tem essas culturas ancestrais que a gente pouco conhece, né? E que sem dúvida, vivenciá-las e valorizá-las dentro de uma cidade faria com que a gente pudesse repensar nas nossas próprias subjetividades. Então, a gente foi assim sonhando, né, em construir esse espaço, e uma coisa que nos tocou muito é que o mediador
seria o próprio território, né? Qual é o elemento mediador nesse processo? Então, como a gente pensaria a nossa cultura para compartilhar isso que é comum entre todos nós, que é o nosso território. As nossas culturas são diversas, mas o nosso território é comum, né? Então, essa questão do território como elemento mediador me chamou bastante atenção, assim, eu achei bem interessante que esse grupo trouxe essa ideia. E aí, claro, várias ideias que a gente foi pensando, assim, poderia aprofundar mais, construir comitês facilitadores para o diálogo transcultural, cujo objetivo seria reconhecer as diversidades culturais, buscando formas de valorizar as práticas e saberes culturais que substantivem o território compartilhado. 2, promover estratégias de valorização da sabedoria e produção artísticas das diferentes culturas, né? 3, estimular redes de solidariedade. Então, como essas diferentes culturas poderiam melhorar a qualidade de vivência das próprias cidades, né? Isso a gente foi sonhando junto, né? A gente acho que foi um pouco menos pragmático, assim, do que as meninas da transdisciplinaridade, mas a gente botou os nossos sonhos ali no papel, né? Refletir sobre o que nos conecta, valorizando o que nos difere, porque, professor e pessoal, como a gente tem a Sandra, né, que é do Haiti, e a Júlia, que mora há muitos anos no Canadá, cada uma delas trouxe questões diferentes. A gente trouxe a nossa emergência local da necessidade de valorização das diferentes culturas aqui enquanto brasileiros. A Júlia, por exemplo, trouxe a necessidade de entender essas diferentes culturas, ver os que nos conectam, mas também reforçar o que difere essas culturas, né? Então, assim, a gente foi refletindo como as emergências, os pontos emergenciais, eles são diferentes, mas eles se conectam nessa ideia, de um sentido global, da necessidade de a gente ver que o que nos difere, o que nos diferencia, é tão importante quanto o que nos une, não o que nos difere e o que faz com que a gente se afaste, mas o que é diverso entre nós, né? Então, é importante a gente tornar isso palavras quando a gente fala desse diálogo de saberes. E 5, facilitar o desenvolvimento de estratégias de acompanhar nos lugares de acompanhamento nos lugares cruciais da cidade como bem comum. Esses 5 acho que alguém colocou, eu já não sei exatamente sobre o que era, porque não foi no dia que a gente esteve junto. Mas eu só queria chamar uma última atenção, daí eu já passo a palavra para o João e para a Sandra, se eles quiserem complementar alguma coisa, que nessa questão da tarefa que a gente tinha que pensar o local e a sua relação com o global, a gente ficou pensando e nos tocamos que talvez, e veja o que vocês acham sobre isso, que quando a gente fala, por exemplo, num fórum dos povos, né, que era a nossa ideia, se a gente tiver ali pessoas de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, a gente está fazendo uma conexão de diálogo local e global, né? Porque nós estamos trazendo perspectivas, saberes, desejos, né? Que são diversos e que nos conectam, nos complementam e que também são diversos, né? Então, essa reflexão eu também achei interessante para compartilhar aqui com vocês. Não sei se João e a Sandra querem colocar mais alguma coisa. João levantou a mão. Só complementar aqui. Tipo, a ideia principal é que, tipo, normalmente a gente tem contato só com a cultura principal de uma cidade, assim, só com a que todo mundo conhece. Daí isso facilita um pouco você excluir as culturas que são menos conhecidas. Daí esse fórum tinha o objetivo de dar voz para todo mundo e você saber qual que é os valores de cada cultura e ver que, no fundo, às vezes não é todo mundo tão diferente quanto parece. Daí era em torno disso que a gente discutiu. Mas era isso. Posso fazer um comentário? Claro, prof. Então, eu queria dizer que
contribuições estão bastante avançadas, e mesmo que você acha que foi seguindo sentimentos de cada um, é bom lembrar que, mesmo que a nossa contribuição seja utópica, ela não perde em nenhum momento a sua utilidade, né? Acho que dá para voltar para as telas das pessoas, Júlio. O João, não sei quem é que está. Então, eu queria dizer que mesmo que você considere, porque ficou muito utópico, teórico, né? Então, eu gosto de dizer que se tem uma coisa que as pedagogias da sustentabilidade nos ajudam, é a conectar de forma absolutamente forte a teoria com a prática, porque eu acho que o colapso é exatamente isso, é quando você desconecta as coisas, né? Então, a teoria não é mais importante que a prática, e a prática sem teoria só dá errado, entendeu? Só dá coisa feia, seja no humano, seja na própria natureza, né? Então, se nós estamos fazendo um trabalho e a gente, de repente, acha que a coisa evoluiu só no teórico, pois valorize isso, porque a utopia é sempre bom trazer o ensinamento do Eduardo Galeano, é aquilo que nos ajuda a caminhar, ela não é para a gente pegar, né? É para a gente ajuda a caminhar. Então, eu gostaria de fazer algumas contribuições. Primeiro, maravilha vocês falarem o diálogo de saberes. O diálogo de saberes, João, é tipo um bastão. Numa ponta está o diálogo de saberes, na outra ponta está o quê? O que tu acha que está... Quando tu usa a expressão diálogo de saberes, tu está usando isso do ponto de vista pedagógico para fazer a coisa mais fantástica, mais forte, mais poderosa da humanidade, que é a economia da experiência humana. Porque é exatamente pela falta da economia da experiência humana que as gerações não conhecem o que as gerações passadas sofreram e não possuem uma futuridade das gerações que ainda virão. E aí, então, o erro da geração presente é o colapso. Nós estamos vivendo esse colapso hoje no Brasil, e no Haiti, e no Afeganistão, porque as gerações não conseguiram aprender com as gerações passadas e não ter uma perspectiva de futuro das gerações de futuro. Então, o diálogo de saberes não é para só emprestar o ouvido, entende? É também, claro, escutar o outro é uma das formas mais amorosas que existe, né? Doar o teu tempo para escutar o sofrimento do outro. Agora, se tu traz o diálogo de saberes com a perspectiva de economizar os erros e aproveitar os acertos, que é o que se chama economia da experiência humana, aí sim, aí você fica poderoso, entendeu? Ora, se tu tem esse bastão, essa dialógica, né, tem algo que é pertinente a essas duas pontas. E aí vocês acertaram de chofre, né, que é o território. Porque o território, todos os povos que estão ali dialogando estão ocupando o mesmo território. E quando você generaliza isso para o Brasil, claro que tu tem aí 6 territórios que têm as suas singularidades, que são os nossos 6 biomas. E ali você vai encontrar pessoas diferentes, pessoas originárias diferentes. Porque as pessoas originárias que estão na Mata Atlântica dificilmente estão na Amazônia. Certo? Agora, o que é que tem em comum em todos eles? Tem essas pessoas que vieram da Europa e dos outros continentes, né, que ocuparam o país e desenvolveram, e que são os brasileiros. Né? Porque o brasileiro também precisa ser conceituado antropologicamente, né? E uma boa pista para esse diálogo de saberes é você se definir e saber a história desse nome, né? Uma recomendação seria muito boa, é a do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, onde ele vai colocar de forma muito clara que o brasileiro era exatamente aquele cara que era rejeitado tanto pelo índio, quanto pelos negros, os africanos,
quanto pelo europeu. Então, a moça que era engravidada ou da forma de estupro tinha um filho, se ela era índia, ela não era aceita pela tribo, pela aldeia. Não, você não é índio. Mas o que eu sou? Não sei, você não é índio. Não é afrodescendente e, evidentemente, não é europeu, não é português. E aí eles se perguntam, mas que diabo, quem sou eu? Aí vem o Darcy Ribeiro e diz, olha, esses aí são os brasileiros. Entendeu? Bem assim. Entendeu? Então, o brasileiro é a expressão do desprezo, a expressão do não reconhecimento como legítimo. Essa está na origem de quem somos. E aí, agora, nós estamos nos descobrindo que, além de não sermos reconhecidos como legítimos, também somos fascista, machista, feminicida. Oh, meu Deus do céu, cara! Tem tanta coisa feia por trás desses brasileiros. Entende? Bom, então eu queria dizer que esse grupo ele poderia usar mais os recursos transdisciplinares que as pedagogias já dão para vocês terem esses raciocínios, entende? Para evitar que a grande criatividade que vocês tiveram fiquem muito, muito utópica. Então, você tem que saber trazer a utopia para o presente. Como é que tu traz a utopia para o presente? Deixa ela lá, mas tu faz uma incorporação dela. Como é que tu incorpora? Como é que tu encarna a utopia? Através de metodologias, porque daí ela já deixa de ser utopia, né? E passa a ser uma estratégia para o presente. Tu traz ela. Então, eu queria dizer que, no território, quando tu traz essa relação entre diálogo de saberes, a economia da experiência desses povos e bota o território em cima como que é comum a todos, a primeira coisa que aparece ali, mas são várias, né? São elementos de pertinência. Na transdisciplinaridade tem um termo que a gente usa lá, teria que voltar lá, que é o terceiro incluído. Então, o território é incluído nos povos que dialogam e é incluído na economia de experiência, porque tu tem que definir um território para fazer a economia da experiência. Uma das coisas que a gente precisa assumir na economia da experiência humana nesse território chamado Brasil é o passivo ambiental que nós estamos deixando, nós, as gerações presentes, tudo estamos deixando. Né? Então, a degradação de 50% do cerrado é um passivo ambiental que as gerações estão deixando aí. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a discussão. Então, esse território, como elemento ternário de pertinência, ele nos dá algumas metodologias maravilhosas. Por exemplo, a pedagogia da prudência. Está lá na metodologia, entende? Então, a pedagogia da prudência nos permite buscar um diálogo e uma economia da experiência do passado, e valorizar isso com cuidado, entende? Não é para humilhar, não, nós precisamos recuperar essa experiência do passado. Então vai chegar lá o representante do povo X, olha, nós tínhamos 500 mil pessoas e hoje nós temos só 100 mil. Isso é uma experiência que precisa ser valorizada. Se tu somar tudo, tu tinha 5 milhões de habitantes. Então, tem que pensar que essa experiência do passado que nós estamos recuperando, ela é a maior experiência de sustentabilidade que nós temos à nossa mão. Nós não precisamos ir para lugar nenhum. Precisamos também, claro. Por exemplo, a Nova Zelândia tem uma experiência maravilhosa na relação dos europeus que chegaram com os povos originais. É o único país do mundo que conseguiu, mesmo com uma guerra, conseguiu sair da guerra com um acordo que até hoje funciona, a Nova Zelândia. Então, eu pergunto, qual é o povo originário do Brasil que estuda a Nova Zelândia? Não faço ideia. Então, quer dizer, os caras lá têm um sistema completamente bicameral, bicultural, vamos chamar assim.
Então, tu tem uma televisão que é falada em inglês, porque é para responder, e tu tem uma televisão que é falada em todas as outras línguas locais. A escola, a mesma coisa, a diplomacia, a mesma coisa. Tu A sabe, prof, política. que esse comentário surgiu ali quando nós estávamos conversando, não sei se a Sandra e o João lembram, dessa experiência da Nova Zelândia de ser bilingual, bilíngue também, as políticas públicas também na língua do povo originário e no inglês, né? Então, do neozelandês, né? Tinha essas duas, enfim, como o professor falou, bicultural, não sei como. É bicultural, é. Isso Então, eu eu inventei lembrei agora, que... mas é mais ou menos por aí, né? Mas e aí é essa ideia de que esses povos são reconhecidos como legítimos, entende? Porque houve uma guerra, houve um acordo, um não conseguia ganhar do outro. Aqui não, né? Aqui os caras chegaram e dizimaram mesmo pela cólera, pela gripe, por tudo. Nunca houve acordo aqui, né? Houve concessões, entende? No caso dos Laclanô, quer dizer, tinha talvez 5.000 Laclanô, quando chegou a 100, eles fizeram um acordo e chamaram isso de Tratado de Paz, entendeu? Então, né, vai fazer o quê? Então, eu acho que as novas gerações, as gerações presentes, precisam trabalhar essa valorização da experiência do passado. E depois tu tem a pedagogia da prudência, só para acabar, tu tem esse olhar prudente para o presente, né? Que é, então, bom, vamos reconhecer como é que está o nosso presente. A gente estuda o passado, valoriza, né? E agora vamos ver o presente. E como é que tu ilumina o presente, João? Como é que tu joga a luz no presente, cara? Se tu está vindo toda a vida, cada dia que tu vive como passado. Tu vive o dia de ontem, no presente. É quando tu traz a luz da futuridade. O presente não se ilumina com o passado. O presente a gente ilumina com o futuro que a gente traz para ele, entende? Então, isso é uma coisa que vai surgir desse diálogo de saberes, né? E da economia de experiência no mesmo território. Então, eu acho que dava para vocês trabalhar muito tempo, assim, dedicar. Está muito bonito essa ideia, né? Está muito bonita essa ideia de atacar, não gosto da palavra, mas de trabalhar a crucialidade da cidade pela valorização da experiência humana que esse território tem, através do diálogo de saberes. Porque isso não é fácil, o diálogo de saberes. A gente sabe que não é uma coisa, a palavra sai mais da boca das pessoas, mas as metodologias são mais escassas. A gente tem que trabalhar de forma desenvolver ciência ainda, né, da metodologia do diálogo. E aí, como tu não tem, junto com o diálogo de saberes, o conceito de economia da experiência humana, a inovação não avança, entende? Fica... Né? Excelente. Era isso, Júlia. Legal, prof. Então tá, eu acho até que João, Sandra, de repente no próximo encontro a gente pode passar essas reflexões para os colegas e aprofundar, assim, porque eu achei super interessante, assim, anotei várias coisas aqui, depois a gente conversa mais, porque eu agora compreendi, assim, essa coisa da importância de sonhar, da ideia de levar para o papel e não parar ali, né? Dar aquele um passo a mais, que é fazer esse rigor da metodologia. Eu acho que é legal a gente fazer isso ainda, porque eu sinto que essas coisas que o professor disse foram ditas naquela reunião. Então, está faltando a gente fazer essa costurinha metodológica, e eu acho que é um exercício legal para nós nos construirmos também com essa efetividade que é tão importante, né? Já que nós estamos aqui trazendo essa palavra mais vezes, né? Legal. Eu quero dizer, Júlia, que tem algumas frasezinhas, pensamentos que nos abrem o caminho de uma presencialização da utopia, se dá para dizer isso, né? Uhum. Que é, por exemplo, essa ideia de que a maior experiência de sustentabilidade que nós temos está a nossas mãos,
que é a experiência cultural e ecológica dos biomas nos quais nós ocupamos. Então, não dá para... É difícil você negar essa afirmação. Então, tu tem a cidade de Florianópolis, ela é o bioma da Mata Atlântica, ela está sem nenhum prejuízo com outra cidade. Então, e aqui tu tem os povos originários que viviam, né? Então tu tem a ecologia e tu tem a cultura que está aí há 10 mil anos, essa cultura. Poxa vida, nós temos que reconhecer essa gente como legítima e nós mesmos como legítimos. O problema não está só na deslegitimação deles, né? O problema está é que nós, brasileiros, ainda não nos reconhecemos como legítimos. A gente não deixou de ser, a gente não conseguiu ser alguém, porque a nossa genética ela não foi reconhecida. Legal, gente. Vamos lá. Maravilha. Então, acho que agora nós temos o último grupo, né? A Gabriele e a Marta, então, do grupo Unitrans-D. É isso, né? Então, meninas, palavra com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Não fiz um Word, né? Coloquei aqui no prédio. A gente está vendo, será? Tá abrindo, Gabi. Só um pouquinho que o Prezi, eu acho que ele demora um pouquinho mais mesmo. Foi. Foi? Foi. Então, bora lá. Então, apresentaremos eu e Marta, da Unitrans-D, duas proposições de marco de referência. A gente iniciou com aquela reflexão, né, da ideia, do conceito da crucialidade como bem comum. Ali está a crucialidade de Berama como bem comum, mas é a crucialidade das cidades. Podemos generalizar aqui. Berama, Florianópolis, como a Marta vai trazer um caso de Florianópolis. Então, a ideia da crucialidade, o conceito da crucialidade como da cidade como bem comum, ela foi apoiada na referência de Silva, 2019, e de Ostrom, né, que traz a ideia dos bens comuns de 1990. Então, a partir dessas duas referências, né, do livro do Prof., retiramos que reconhecer um bem como comum é usufruir e partilhar de forma solidária com as pessoas, natureza e gerações, incluindo as gerações futuras. Outra colocação do professor. Há uma crucialidade local e biosférica dos bens comuns frente à trajetória colapsista. A dimensão local está conectada às dinâmicas biogeoquímicas globais, cujo equilíbrio depende da estabilidade das lógicas ecológica e social das sociedades culturais, das sociedades locais. E de Ostrom, a gente traz a ideia de que para o reconhecimento do bem comum é fundamental um território bem delimitado, uma comunidade com pertinência local, intergeracional, histórica, cidadã e ecológica, e uma organização dos usuários em conselhos de governança social dos bens comuns, com a elaboração de estratégias sociais de uso sustentável. Então, a partir dessas três colocações, né, as duas colocações do Prof. E a colocação da Elinor Ostrom, a gente desenvolveu esse raciocínio aqui. Então, a partir de Silva, esclarecemos que o bem é comum quando os usufruímos e partilhamos de forma solidária, permitindo assim o entendimento da cidade como bem comum, pois a gente usufrui e partilha, né? Então, para que seja reconhecida como bem comum, essa partilha deve ser solidária com as pessoas, natureza e gerações,
incluindo as gerações futuras. E na segunda colocação, que está conectado com a ideia de crucialidade, né? A segunda colocação possibilita a compreensão da crucialidade da cidade como bem comum, né? Pois é crucial esse usufruto, partilha solidária das cidades com pessoas, natureza e gerações, incluindo as futuras. E aí, adentrando com a colocação de Ostrom, a gente construiu essas frases aqui. Podemos complementar, né? Então, é crucial o usufruto e partilha solidária da cidade com as pessoas, natureza e gerações, incluindo as futuras, e é crucial que dentro dos territórios já bem delimitados das cidades, a comunidade seja consciente de sua pertinência local, intergeracional, histórica, cidadã e ecológica, e que crie organizações dos cidadãos em conselhos de governança social dos bens comuns, com elaboração de estratégias sociais de uso sustentável. Então, essa foi uma reflexão inicial para pensar na crucialidade da cidade como um bem comum. Aí, os marcos de referência, a partir daí, inicio com esse marco, que é crucial. Então, esse é o nosso primeiro marco, né? Apresentaremos dois. É crucial a criação de ecovilas na cidade de Ibirama para a construção da cultura da sustentabilidade, através da praxis ecológica nesses ambientes. Daí eu mostro a referência lá no final, de onde veio essa ideia de praxis ecológica, mas pensando nela numa articulação de trabalho comunal, pluralidade econômica e uma gestão organizacional fundamentada na razão substantiva. E como ética pedagógica desse argumento, temos a ética do respeito e filiação com a natureza, abre a perspectiva civilizatória de um conviver sustentável entre as pessoas, comunidades e culturas humanas, e como argumento pedagógico, o respeito e a amorosidade entre as pessoas e com a natureza e os bens comuns são um núcleo virtuoso da sustentabilidade e da aprendizagem humana para uma convivência decente no planeta. E aqui as referências, né? As pedagogias, os bens comuns, né? De Elinor Ostrom. Aí tem essa tese que se chama Praxis Ecológica em Organizações Substantivas, articulação entre trabalho comunal, gestão comunal, economia plural em ecovilas, e o livro da Vandana Shiva, que é o Monoculturas de Mente, que é justamente essa crítica que o grupo anterior trouxe, a essa homogeneização cultural. Então, a ideia da ecovila veio nesse pensamento, né, da crucialidade de construção de espaços que encantem, de espaços onde possamos aprender com emoções, com a mediação, e bifurcando essa homogeneização cultural, né? Então, é uma ideia de bifurcar o capitalismo, né? Porque o ponto fraco do capitalismo é justamente o consumo. Então, nesses espaços, cria-se uma pluralidade econômica, né? Há uma soberania alimentar, então você reduz o consumo, tanto de combustível no transporte de alimentos, que você vai produzir mais localmente, e, enfim, e não só o alimento, né? As próprias a moradia bioconstruída, você reduz a quantidade de recursos, de outras matérias ali. Então, vem muito nesse espaço de encantamento e de uma bifurcação dessa homogeneização cultural. Aí a Marta vai apresentar o próximo marco agora. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Meu computador está com uma instabilidade aqui. Acho que eu consigo falar. Marta.
Ô, Júlio, tu consegue botar as fotos que eu botei ali no grupo? Sim, Marta, se tu puderes ir falando, eu projeto, mas aí a Gabi tem que parar o compartilhamento. Não sei se tu queres falar primeiro e eu projeto Eu vou depois. falar primeiro esse e depois as fotos, né? Tá bem, pode Então, deixar. dentro do... Achei bem legal o outro grupo trazer também o Fórum dos Povos, né? Porque precisa mesmo que a gente comece a olhar para esses diálogos de uma maneira mais específica, né? E aí trazer para a formação do grupo esses debates é muito interessante. Então, eu apresentei, né, como um interesse, olhar para o que a gente tem aqui próximo, né? E conversando com a Gabriele, a gente viu que é interessante que a gente traga também o que já está sendo feito. Então, vamos ver a crucialidade. Achamos que é crucial a construção da Casa de Passagem Indígena e ponto de cultura indígena no local do antigo terminal urbano Saco dos Limões, em Florianópolis, que é uma ação que eu já venho desenvolvendo desde 7 de janeiro e que tem tomado uma proporção, uma importância, uma relevância muito grande na minha vida e que vem dentro de todas essas interações que a gente vem fazendo com as pedagogias, né? Então, eu entendo que precisa que a gente se aproprie dos conceitos e se aproprie também das teorias, porque quando eu fui fazer a busca desse material, eu vi que tem teorias, tem livros, indicações na bibliografia do próprio livro da pedagogia, que dão conta da construção do marco referencial, né? Então, dentro dessa ideia de você escolher um ou outro autor, a própria construção da arquitetura pedagógica já dá conta dos temas que a gente pode montar o marco, né? Então, no caso, o Edgar Morin, sobre os 7 saberes necessários sobre a educação do futuro, depois as jornadas temáticas, a religação dos saberes, né? Que é um material que a gente tem também que socializar e essa leitura ocupar o espaço de alguma forma, e a via para o futuro da humanidade. Depois, o Pierre Ruel, que é a arte de viver em paz, que eu tive agora uma formação com o pessoal da Unipaz, e eles são muito conectados com a bibliografia de Pierre Ruel, ele é um dos fundadores, né, o que trouxe a Unipaz para o Brasil. E também, que eu não sabia também desse outro autor, né, que é esse autor Silva aí, que tem o Tal da Estratégia, uma perspectiva dialógica para o planejamento estratégico da sustentabilidade, que a gente não leu ainda. Então, vamos conversar com o autor para ver se a gente faz um debate nessas estratégias aí. Está convidado já o autor. Então, a ética pedagógica que a gente entendeu que daria conta dessa crucialidade, a prática social amorosa da pedagogia da sustentabilidade possui uma cultura ética intergeracional de respeito e valorização das pessoas, da natureza e do futuro. E depois, o argumento pedagógico, né? O respeito e a amorosidade entre as pessoas e com a natureza e os bens comuns são um núcleo virtuoso da sustentabilidade e da aprendizagem humana para uma convivência decente no planeta. E aqui eu acrescentaria o território como o espaço da mediação, como foi comentado no outro grupo. E aí, para ilustrar essa crucialidade, eu convido... Ângela, abre a tela aí para mim te agradecer e mostrar. A gente teve hoje, na primeira assembleia do Grupo de Apoio da Casa de Passagem Indígena. E nessa primeira assembleia, a gente teve apoio de vários movimentos sociais, movimento de moradores de rua, movimento do Ministério Público, movimento de jovens do PCdoB, jovens do PT, ala jovem de todos, onde a dona Neuza, que é essa que vos fala aí, ficou emocionada porque ela viu, materializou diante dos olhos dela um grupo que ela só se comunicava pelo WhatsApp. E ela se emocionou demais de ver, gente, tanta gente que ajuda nós, os povos indígenas, não tenho palavras para dizer, foram as palavras dela, né?
nessa organização para que acontecesse a primeira assembleia dos apoiadores em relação aos povos originários. E aí a gente fez essa camiseta, que é a camiseta de sensibilização, que fala Casa de Passagem Indígena já, e a gente já conseguiu vender toda a coleção que a gente levou hoje, e esse grupo foi o grupo que saiu para fazer a panfletagem na comunidade, e eles estão dando retorno da comunidade, dizendo o que a comunidade, como a comunidade vê os povos indígenas, a construção da Casa de Passagem Indígena ali no Tissac, e aqui, nesse outro momento, é a reunião de avaliação final, onde a gente juntou todas as mulheres indígenas, a coletiva Bem Viver e eu, para dizer, olha, o que vocês acharam? Elas ficaram encantadas com as atuações das mulheres, todas participaram, essas mulheres foram que fizeram a limpeza para receber os povos. A doutora Ana Lúcia Hartmann esteve lá ontem também, falando que tem uma verba do Ministério Público, que se a gente tiver organizado, essa verba pode vir a fazer as melhorias, podem ver aqui que as barracas são todas de lona, então entre uma pilastra e outra quer se construir uma estrutura. Então, para mim, a prática amorosa o contato com a realidade reside nessa apropriação dessa temática e no contato com essa realidade que a gente tem tão perto da gente aqui em Florianópolis. Então, a Ângela esteve lá para nos ajudar na venda das camisetas, e também a Simone Catalã esteve lá para fazer a filmagem, e várias entidades que estão juntas e firmaram nesse dia o pacto social de trabalhar pela instalação e a realização da Casa de Passagem Indígena no local do Tissac. Então, para mim, é teoria e prática é praxis. Eu estou bem feliz e realizada aqui, ó. Casa de Passagem Indígena já! Arrou, muito bem. Tem mais, eu não sei se vocês iam compartilhar mais alguma coisa então tá bem. Então, prof, se você quiser iniciar e ter seus comentários, se mais alguém também quiser vibrar junto nesse momento, está aberta a palavra. A palavra vibrar é boa, né? Porque os nossos corações ficam vibrantes, né? Parabéns, Marta, e parabéns, Gabi, aí, porque vocês estão trazendo um relato que é molhado, né? Da experiência local, é úmido, não é molhado, é úmido, né? Então, isso é o feminino transformando, parabéns. Sobre a fala da Gabi, aqui, eu queria sugerir que sempre que tu usar um conceito tão assim consolidado como ecovila é um conceito consolidado, tem uma história, tem não sei, vê se tu consegue fazer uma transposição para a tua realidade. Por exemplo, tu pensar em botar ecovila dentro do município de Ibirama, não sei se isso vai rolar. Primeiro, tu tem que falar com a Organização Nacional de Ecovilas, essa coisa toda, entendeu? Então, talvez seja mais fácil tu pensar num bairro, num ecobairro, entendeu? É mais fácil tu pensar que a cidade tem unidades menores completamente possíveis de terem uma governança local, de terem uma completa solução de todos os resíduos, de ter uma autonomia processada localmente. Então, o bairro, porque ali no bairro tu tem uma circunscrição eleitoral, as pessoas podem fazer votação independente da votação política, uma coisa que a gente não aprendeu no nosso país, a aproveitar o sistema político para aumentar a democracia. Os Estados Unidos, os Estados Unidos e a Suíça são os dois países mais democráticos do mundo, são assim reconhecidos porque são os países em que mais se consulta a população sobre as questões de soberania da população. Por isso é que são os mais democráticos.
Claro, os Estados Unidos também é o mais violento, enfim, né? Estamos falando de indicadores, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o país em que tem o maior número de cargos eleitos diretamente pela comunidade. Por exemplo, o diretor educacional de uma cidade é eleito. Diretor educacional, o cara tem uma autoridade de polícia, de tudo. É impressionante. O delegado é eleito, o delegado. Os juízes são eleitos, então você tem, tu tem uma prática. E aí tem os temas. Por exemplo, a Califórnia votou há uns 10 anos atrás, que agora em 2025 não vai mais admitir carros que consomem gasolina e óleo diesel. Entendeu? E pronto, e aí bota lá, chama lá o pessoal que produz carro, olha, aqui não vai rodar mais, né? Tá, então o que fez a Toyota? Já desenvolveu o seu carro só para a Califórnia, claro, é um teste, mas está lá. Então, nós podemos, através dessa ideia de bairro, de cidade, de democracia, desenvolver muitas coisas legais. Por exemplo, o Campeche poderia ter uma eleição dizendo, olha, nós queremos estabelecer nos limites políticos do bairro Campeche o conceito de lixo zero. Acabou, não vai sair nenhuma grama de lixo, nenhum plástico, nós vamos resolver tudo aqui. Isso aí é uma revolução e que é possível, entende? Claro, não é uma coisa fácil. E a Marta está fazendo isso, né? Está mostrando que não é fácil fazer, mas é possível a gente trabalhar. Entendeu? Então, outra coisa, Gabi, quando tu fala de capitalismo, tu pode ver que a gente não fala mais de capitalismo nas pedagogias da sustentabilidade, né? A gente fala de economia colapsista, entendeu? Porque o capitalismo já deixou de ser capitalismo. Então, o cara que é dono do supermercado aqui na frente da minha casa, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu apoio ele, entendeu? Então, é capitalista ele. Certo? Eu acho que ele é um cara legal, ele presta um serviço aqui, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que dissociar, nesse momento de colapsismo, a gente tem que dissociar dessas elites colapsistas do capitalismo primário que a gente tem, entende? Porque não tem nada, nós não temos nada que fazer contra o capitalismo da nossa rua, que traz as coisas para a gente e a gente paga, porque ali, para dissociar a ideia de que o capitalismo é tudo isso que está aí. É também, tá certo? Mas não nessa escala micro que nós estamos falando, tá certo? Então, eu acho que são palavras fortes que a gente precisa, né? E com respeito à Marta, eu só quero renovar, eu acho que falta ali o diálogo de saberes. Para que tu quer fazer essa embaixada, né? Porque para mim aquilo ali é uma embaixada, é o reconhecimento das nações indígenas, né? Que não aparece essa palavra. Então, eu acho que nós precisamos botar o discurso e a pedagogia diplomática nisso aí para aumentar. Então, o Ministério Público Federal, sim, tem que estar ali, porque ele faz parte dessa dimensão diplomática da nação, tá certo? E o território tem que ser, aquele aterro no território federal, então ele tem tudo para estar ali, né? E sei lá, eu criar uma forma de indenizar a prefeitura por ter construído aquela passagem ali, para tirar a prefeitura da parada, do ponto de vista de que está reclamando a construção, ou seja, trazer novos conceitos para essa luta, para essa experiência da casa de passagem, que seriam conceitos novos que poderiam aproximar ainda mais a comunidade da cidade, dos não índios, vamos dizer assim, com os povos originários. Então, essa ideia de diálogo de saberes, ou seja, que a gente não está ali para estudar como antropólogos, estudam eles, né? Nós não somos antropólogos, nós somos cidadãos, né? Então, trazer o conceito de diálogo de saberes significa politizar a relação.
entende? Politizar a relação. É isso que nós estamos precisando. Eu acho que a gente precisa politizar a relação com os povos originários, porque hoje a relação é muito assistencialista da nossa parte, entendeu? Você sempre está doando as coisas, sempre doando, protegendo, porque os caras estão, claro, os caras estão, né, estão recebendo aí todas essas porradas todos os dias, e mais ainda agora, que o povo brasileiro não sai na rua, quem sai são os povos originários. Entendeu? Esse exemplo, né, maravilhoso que os povos originários estão dando. Eles que estão enfrentando o fascismo. Né? Então, eu acho que isso aí precisa ser politizada, a relação com os povos originários, respeitando-os das coisas que a gente não entende, como essa coisa dos tempos, sei lá, respeita. Pô, é uma nação. Né? Parabéns aí ao grupo da Unitrans, que está com toda essa carga emocional vinda da própria realidade. Maravilhoso, maravilhoso. É isso. Eu queria só trazer aqui para vocês uma reflexão de como eu sinto que esses marcos de referências, eles dialogam bastante entre eles, né? Então, para a gente ver que a gente está conseguindo, enquanto um grupo de estudantes, né, das pedagogias, a gente está conseguindo, por exemplo, nesse momento, identificar essas crucialidades, né? Então, eu estou entendendo que esse curso ele está fazendo sentido na nossa vida e ele está sendo incorporado por todos nós e está construindo práticas, né? Trazendo resultados, buscando essas bifurcações. Então, eu fico bem feliz ao final desse nosso segundo diálogo, né? Das cidades como bem comum, que a gente esteja conseguindo ver essas materializações, né? Essas corporificações, como o professor Daniel está colocando. Então, parabéns a todos os grupos que apresentaram. Vamos levar essas ideias para outros locais, né? Compartilhar com vocês que a gente transformou num projeto para aplicar lá na UDESC, né, Gabi? O marco de referência lá do primeiro diálogo. Então, eu estou sentindo que essas nossas práticas de diálogo, ao final de cada um dos módulos, elas têm feito sentido. Isso é bom para a gente ver que estão funcionando, né? Então, a gente, assim, que está avaliando o tempo todo as pedagogias, no sentido sempre de estar melhorando, atualizando, eu vejo que elas estão aí trazendo resultados. Então, eu fico bem feliz. Acho que Marta quer falar, né? Levantou a mão. Isso. Marta, só um pouquinho antes da Marta fechar, faltou uma coisa que eu queria dizer da experiência da Marta, junto com o Ministério Público Federal. Outra experiência que eu trago, além da Nova Zelândia, é a experiência que eu tenho de visitação e aproximação com as diversas nações da América do Norte. Então, além deles terem uma coisa que nós não temos aqui, acho que nunca, sei lá, eu não sei, que é as universidades, eles não têm licenciatura indígenas nas universidades dos não índios. Lá eles têm as suas próprias universidades. Agora, tem uma coisa lá que nós não temos aqui, que eu acho assim, que é o coração de cada povo que eu vou lá, que é o Museu Nacional, que é da nação deles, né? E o Centro Cultural. Então, é um centro cultural e o Museu Nacional da nação. Então, tu vai na cidade política dos navarros, você vai ter lá o Centro Cultural e o museu, que conta a história da nação deles, com as artes, fotografias, entendeu? Pedras, sei lá, meu Deus, tudo que tu imaginar está lá. Então, o que eu acho que daria para também colocar nessa ideia da diplomacia ali é de que o Ministério Público Federal, com todo o dinheiro que ele tem do fundo de reserva que ele recebe das multas, apoiar a construção aqui em Florianópolis, que é a capital desse estado do meio, do Museu Nacional
das etnias do sul da Mata Atlântica e do centro cultural dessas 3 etnias. Bom, temos que fazer isso, uma grande casa, um museu É o mais sonho do Marcelo Kras. Marcelo Kras, o juiz, é sonho dele? É o sonho dele fazer um museu das etnias. Mas o juiz não sei se tem dinheiro. O Ministério Público tem dinheiro. O Ministério Público tem. Tem dinheiro. Então, professor, a gente precisa fazer uma reunião para mim fazer alguns esclarecimentos, porque agora eu estou dotada de outras informações. A doutora Ana Lúcia Hartmann me chamou para uma conversa que vai ter uma verba do Ministério que vai vir para a Casa do Imigrante, que é ali perto da Trindade, e uma parte dessa verba ela quer usar para fazer as melhorias ali na Casa de Passagem. E aí, nessa conversa, eu entrei em contato com 2 grupos que estavam no GT, que pensavam a reforma da Casa de Passagem, e ela falou assim, olha, Marta, você tem que começar a articular com esses grupos para fazer o GT maior, para trazer as outras etnias, porque só os Caigangue estão nesse momento, mas tem que trazer o Xoclém e tem que trazer os Guaranis. Então, articular a criação e reativar esse GT que já foi criado antes, e para que eles apoiem esse gerenciamento para a criação do ponto de cultura, né, e indígena. E a Casa de Passagem, ela passa para um segundo plano, porque antes a gente... Casa de Passagem, e na verdade, o ponto de cultura, o local da venda do artesanato, que vai ser o ponto de cultura, é o ponto mais importante, porque o que está dando medo, que está dando problema com o prefeito, é que os indígenas se ocupem daquele espaço e eles façam malocas e não sei o quê, e venham morar ali. Então, houve um redirecionamento, inclusive lá com a Comissão Caigangue hoje, em que a gente vai usar o ponto de cultura. Então, as próximas camisetas a gente já vai colocar ponto de cultura ou ponto de referência de cultura indígena em Florianópolis. Por outro lado, esses outros grupos que apareceram, inclusive um grupo apolítico com uma outra pessoa que também está articulando várias ações, se colocou à disposição para trabalhar lá e fazer as reformas sem precisar do dinheiro do governo. Inclusive, esse valor do Ministério Público seria usado para ampliar a cozinha e os banheiros, e a construção das melhorias seria feita com esse gerenciamento de apoio público que esse outro grupo está se propondo a organizar e gerenciar. Então, existe, com essa assembleia que aconteceu agora, a gente começou a ver quem são esses apoiadores e em que estrutura eles estão oferecendo, né? Que tipo de trabalho estão oferecendo. Então, o pessoal da UFSC, da arquitetura, ofereceu fazer trabalhos com bioconstrução, construir a horta. A juventude do PCdoB também se ofereceu para fazer panfletagens no bairro toda semana, uma vez por semana, cada grupo diferente, e aí já trouxeram o feedback dessa semana da panfletagem, o retorno da comunidade, dizendo que não reconhece o presidente da associação como representante deles, e também a juventude de moradores do Record, moradores de rua, fazer uma cozinha solidária ali, que vai aumentar o fluxo de pessoas produzindo os alimentos, e o pessoal da horta mantendo os alimentos ali junto com a fazenda da UFSC, entendeu? Então, criou uma rede em que o objetivo é fazer com que eles não precisem de uma segurança, porque as pessoas vão estar transitando por ali e fazem essa segurança, e também que eles se sintam no espaço ocupando com o apoio realmente vindo da comunidade, né? E aí pegamos o nome de todas as pessoas que oferecem esse trabalho e criamos os GTs, né? O GT do alimento, o GT do empoderamento do artesanato, os GTs do estudo da legislação. Apareceu um cara da mobilidade que vai pegar todas as leis anteriores e fazer um dossiê do que já foi falado e cobrar esses valores que a prefeitura já está devendo, e um GT de harmonização e ambientalização do espaço ali. Então, assim, para mim, foi... E já marcaram uma próxima assembleia daqui a um mês, né? O próprio grupo, assim, já cresceu bastante, então
já passei o bastão, já estou bem mais aliviada. Valeu. Muito bom, gente. Muito bom saber das atualizações também. Nós nos sentimos motivados, né? Essas experiências assim positivas de sucesso, sim, nos motivam também. Estamos então chegando às 20 horas, que era mais ou menos o nosso planejamento, né, de encerramento. Eu pergunto se alguém quer colocar mais alguma coisa ou a gente já vai encaminhando para o encerramento. Juliana, eu só queria falar do encantamento da Marta, né? Claro que conheço ela já há um bom tempo, mas tudo que ela faz, ela vai mesmo, né? E se encanta e ninguém segura. Então, esse aprendizado com a mediação do solidário, uma prática do amor e as políticas públicas, né? Que ela também está associando, né? Com o poder, com o Ministério Público. Então, isso é um compacto, né, do que é a Marta e do que é o curso também está ajudando. A gente conversa muito, né, a gente tem essa referência, né, como lema. Então, está fazendo muito bem para nós, na verdade. Valeu, Marta. Amigo. Ai, coisa boa. Que bom. Então tá, amigos. Que bom tê-los aqui até o final. Entramos, então, agora no dia 6, nós vamos para o próximo módulo, né? Dia 6, é isso, né, gente? 6, isso. Entramos no último módulo, então, caminhando, então, aí para a nossa reta final. E muito motivados e alegres, né? Queres falar, prof? Eu queria motivá-los aí, né? Bom, valorizar, né, esse nosso encontro de hoje, muito afetivo, muito bom. Enfim, mostrando que nós estamos aí junto com essa sintonia mundial de produzir agregações, né? Isso é muito bom. Nós não estamos sós, né? Isso é uma sensação legal, né? E emociona a gente isso aí. Eu acho que isso é a realização, é a concretização dessa ideia, né? E valorizar o trabalho de cada um, as dedicações e as horas. Tem um trabalho um dos primeiros filósofos da Grécia, Espartano, que o nome do livro dele é O Trabalho e os Dias. É onde ele cria a palavra de que como justiça. É um poeta. Então, é isso aí, os trabalhos e os dias, tudo se decide num dia. É sempre num dia que as coisas se decidem. E hoje a gente decidiu se encontrar aqui, se acariciar, isso é muito bom. Eu estou me preparando agora, amanhã começo a me preparar para a segunda-feira, né? Que é a apresentação do módulo e da própria da primeira das pedagogias, né? Então eu peço que vocês deem uma lida, é a mais linda das pedagogias, porque as outras duas são mais pragmáticas e estratégicas, essas coisas. Eu acho que o encantamento meio que acaba agora com a pedagogia do cuidado, entende? Professor, eu gosto da pedagogia do cuidado, eu apresentei ela no congresso. É muito boa, cuidado das pessoas, cuidado com a natureza e cuidado com o futuro, né? Então é uma essência do humano, né? Deixa eu te fazer chorar mais um pouquinho. Está nascendo na Bahia a primeira universidade indígena. Ai, que boa notícia! Que boa notícia, né? Depois eu te mando o texto. Vamos ver se a gente constrói aqui o primeiro centro cultural, né? Que aí sim é um território centro cultural. Centro cultural das etnias do sul da Mata Atlântica. Isso aí, cara. Ali naquele território, porque ele tem que falar isso para a doutora Ana Lúcia, todo aquele território ali é um território federal. Sim. Tem, esses aterros tudo aí, poxa.
Tá bom, Então, gente. hoje a gente ficou sabendo que esse aterro ali é da União e ele volta, final do ano, ele volta para a União. Então, por isso que a pressão da prefeitura é muito grande para os indígenas saírem antes de vencer o acordo, né? Então, ontem ela falou isso não saiam daqui, vocês fiquem aqui, aguentem enquanto vocês puderem, porque ano que vem vence e aí vocês vão ser dono do terreno. Pronto, vamos criar um museu nacional, uma biosfera ali, meu Deus do céu. Tá aberto. Um abraço, amigo Arnaldo, Tchau, Ângela, Sandra. Boa noite, gente. Vejo Obrigada, futuridade gente. nesse território, professor. Vejo futuridade. Arro.